Olá, começamos mais um Frente a Frente e hoje, aqui comigo, o senhor Roberto Moisés dos Santos, ele que é diretor-presidente da Alagoas Previdência, e ele nos fala, inicialmente, sobre o recadastramento biométrico dos pensionistas do Estado, que começou em janeiro deste ano, cujo prazo para o término está previsto para 11 de dezembro. Portanto, vamos falar inicialmente sobre esse recadastramento, como a Alagoas Previdência espera, digamos assim, melhorar a sua base cadastral e combater as fraudes no sistema previdenciário. Senhor Roberto Moisés, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui conosco e comecemos justamente por esse trabalho. De janeiro até agora, que balanço podemos fazer do ponto de vista das dificuldades encontradas? Eu sei que há uma verdadeira força-tarefa na Alagoas Previdência para ir às regiões de mais difícil acesso que possam parecer para os técnicos, mas para atestar realmente, não é, a presença, né, do beneficiário, a origem desse benefício. E aí eu pergunto, como foi feito esse trabalho até agora? Boa tarde, Gorete. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de aqui estar novamente falando aqui sobre previdência, sobre o recadastramento. É muito importante para todos nós, não só para os segurados, mas para a sociedade em geral, pelo trabalho que se tem feito, que se deve ser feito em todo o regime de previdência, deve ser feito esse recadastramento. E esse nosso recadastramento é um recadastramento, vamos dizer assim, pioneiro aqui em Alagoas, porque ele é um recadastramento previdenciário e biométrico, tá, onde a gente vai tirar as digitais das pessoas para ter um melhor controle, né, da base de dados, melhorando a base de dados, e ao mesmo tempo a gente está fazendo um tipo de auditoria nos benefícios já concedidos, das pensões. Iniciamos pelas pensões, e a gente já fizemos filhos menores e filhos universitários, que de 21 a 24 anos, melhorando a base, colocando onde tem que colocar, olhando documento, quem tinha direito, quem não tinha. E aí paramos um pouquinho por causa da atualização cadastral que foi feita pela Caixa, que na verdade era uma atualização. Não é esse recadastramento que a gente está fazendo. Das contas. Das contas. Aquele da Caixa foi feito para as contas que a gente chama contas funcionais, contas institucionais de cada um, que foi uma obrigação que o Banco Central pediu, que a Caixa deveria fazer aqui no estado de Alagoas. A gente teve que dar uma parada e fizemos esse. É lógico que a gente aproveitou para fazer prova de vida, né? Muita gente que teve que ir lá, acabou... Foi a primeira vez que se fez isso? A conta... Essa foi a primeira vez. Assim, como também é a primeira vez que se faz um recadastramento biométrico, né? Exatamente, biométrico. E é muito interessante, porque depois feito isso, o que isso vai continuar? A gente pretende, no mês do aniversário, tá, toda pensionista terá que ir à Alagoas Previdência para colocar o seu dedão, já que está lá. É só ir lá, simplesmente. Eu fiz aniversário no mês de janeiro, então eu vou lá e coloco o meu dedão lá numa agência da Alagoas Previdência, e aí ele já está recadastrado novamente. Todo ano vai ser obrigatório fazer isso. Senhor Roberto, nesse recadastramento, quais os graus de parentesco que estão sendo averiguados? Nós estamos, nesse momento, fazendo aquele que a gente chama de categoria de cônjuge e companheira. Tá? Nesse momento a gente está terminando, a gente já convocou, já foram feitas mais de 2.000 pensionistas, já fizeram o seu recadastramento. A gente ainda tem aí cerca de 3.000 e poucos pensionistas que ainda não fizeram. É importante elas se dirigirem, fazerem esse recadastramento,
Pensionistas, quando a gente se refere, sempre remonta ao sexo feminino. Mas há pensionistas homens também, Tem bastante, embora assim, a maioria são mulheres. São mulheres. Grande maioria são mulheres. A gente vê na nossa avaliação, que a gente chama avaliação atuarial, a gente faz vários gráficos e tal, e a gente vê que realmente as mulheres são maioria. E pensão, por isso que a gente fala mais pensionistas. As pessoas, é igual a gente... elas são mais idosas, né? Coitadas das pensionistas. A gente tem aquela sensação de que são pensionistas idosos, mas nem sempre. Há um percentual considerável de novas pensionistas, abaixo, digamos assim, de 40 anos? Exatamente. E há umas exigências também para essas pensionistas mais jovens, né? Exatamente. A partir da nova lei que saiu em 2015, que é a Lei 7751, foi em novembro de 2015, as pensionistas novas, essas que por acaso aconteceu uma fatalidade e elas passarem a ser pensionistas, tem a questão da não vitalicidade. Quer dizer, elas não são mais, vão continuar com a pensão o resto da vida. Elas vão ter um período de tempo com a pensão. Então, quanto mais novinha, né, se um segurado, um aposentado, ele tem aí cerca de 70 anos, ele arruma uma de 21 anos, né, tem que avisar para ela que ela só vai ter um período de tempo. Ela não vai ter mais, vou levar aquela pensão para o resto da vida. Não, ela vai ter um período proporcional à idade. Tem uma tabelinha, tá? E só quem tem uma pensão, que a gente chama pensão vitalícia, é quem tem mais de 44 anos. Então ele vai ter que ficar um bom tempo com ela e ela torcer para que ele não morra antes dele ter 44 anos. Por exemplo, uma que tem 21 anos, ela só vai ficar 3 anos com a pensão. Então já não é mais igual, está havendo mudança, né? Isso para preservar, qual a razão dessa mudança? Para preservar o quê, na verdade? Não, na verdade, primeiro que a questão da Previdência, ela está mudando estruturalmente. Aí a reforma, o governo federal... Exatamente. As pessoas estão envelhecendo, ficando mais idosos, tá? E se casando com pessoas mais novas. Bem mais jovens. Então, a qualidade de vida, você vê hoje pessoas com 55, 60, 65 anos, com capacidade ainda produtiva muito grande hoje, né? Tem bastante isso. Então, a Previdência não entende que faça sentido conceder um benefício como esse a alguém que tenha 20, 30 anos. Exatamente, porque uma pessoa que casa, né, de 70 anos, que casa com uma pessoa de 20 anos, ela vai acabar deixando, além do tempo que ela ficou aposentada, ela ainda vai dar o tempo dessa pessoa de 20 anos que hoje vai viver muito mais. Então, quando a gente calcula uma tábua de mortalidade hoje existente no Brasil, que é para se viver 50 anos, 60 anos, uma média de 70 anos, até que já cada vez aumentando, a Previdência tem que ficar bancando sustentando essa pessoa por muito mais tempo. Então, esse cálculo não foi feito. Esse cálculo hoje mudou. Então, tem que se mudar. É um alimento do déficit, né? Na verdade. Alimento do déficit, exatamente. Então, por mais que diga que não há déficit, não, a gente que trabalha, eu sou gestor de regime de previdência há muitos anos, não há quem me diga que não há déficit. Não tem como me dizer, porque eu peço todo mês para pagar, eu peço ao Estado, ao Tesouro. Então não tem como dizer que não tem déficit. Pois é, mensalmente quanto se paga, qual é a movimentação da Previdência aqui em Alagoas? Olha, eu pago mensalmente cerca de 135, 136, 137, com todo o trabalho que a gente está fazendo, de controles, milhões, 136 milhões de reais. Isso ao final do ano, aos 12 meses, chega quase a 2 bilhões. Contando com o que a gente acumula e tal, uns 2 bilhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Para isso tem que haver
um uso bem seletivo para não haver nenhum desperdício, não é, senhor? Isso, com certeza. A gente tem que trabalhar com bastante governança, controles internos, controles externos e trabalhando tudo que a gente pode para que não haja desperdício. Porque a gente sabe muito bem que lá na frente isso pode fazer falta. Quando do recadastramento para o grau de parentesco que envolvia filhos, né, de pensionistas, né? Nesse caso, foi observado casos assim específicos, né, de tentativa de manutenção de fraudes que já existiam há muito tempo. Sim. Né? Como a Alagoas Previdência se preparou para o enfrentamento dessas tentativas? A gente ainda continua trabalhando isso, a gente tem assédios, a gente tem casos que eu vou te contar, por exemplo, de filho universitário, né, que estava na base cadastral como se fosse cônjuge ou esposa. Ou, quer dizer, ele teria uma filho na condição de cônjuge? Na condição de cônjuge. Como isso é possível? Então ele estava na base disso. Então, na hora que a gente chamou ele aqui, aí ele disse, não, eu sou filho, não sou cônjuge. A gente olhou na base, ele estava como cônjuge. E aí a gente teve que acertar a base e colocar filho universitário. Por quê? Porque tem trava. Ele aos 24 anos sai. A esposa não saía, não tinha trava. Então ele continua recebendo por muito tempo. A gente tem encontrado na Folha filhos que deveriam já ter saído da Folha, hoje recebendo como se com 30, 40, 50 anos. E a gente tem chamado elas aqui, na hora que faz o recadastramento, e olha e diz, não, mas vem cá, cadê a sua certidão de casamento, já que você é cônjuge ou está nessa condição? Aí ele, não, eu sou filho, eu era filho. Aí a gente olha, não, mas você não era mais para estar recebendo. Aí vem todo um trabalho de combate a isso. Além de detectar, senhor Roberto Moisés, a pessoa que tenta manter essa fraude, que há casos até de 5 anos ou mais, né, até o recadastramento biométrico, ela é penalizada pelo período que recebeu indevidamente? Sim, a gente tem uma questão aí que é aquela questão. Se ela vem e faz de boa fé, tá? Sem nenhuma intenção, e a gente não cobra os atrasados. Acho que a gente sente, né, que tem má fé e a gente apura e vê, a gente vai até o fundo cobrando todos os atrasados dela. Eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente, que foi de uma pessoa, de um advogado, que a mãe dele já estava falecida desde 2012 e ele tentou de tudo que é forma continuar recebendo um benefício que a gente sabia que estava fraudado e ele estava recebendo indevidamente. Então, pela má fé dele, ele chegou para fazer e tentou fazer e a gente descobriu que realmente ela estava falecida, a gente cobra. E ele tem mais de 400, 500 mil reais só de passivo, vamos dizer assim, acumulado do que ele deve para a gente. E aí a gente está entrando em tudo que é esfera correndo atrás desse dinheiro. Ministério Público, tudo que a gente pode fazer, a gente está tentando fazer. Se a pessoa não tem a condição de devolver? A gente, na verdade, a gente vai tenta, em busca de bens, vai em busca de bens. O que ele tiver, a gente vai tentar fazer junto à justiça, tentar pegar alguma coisa que ele possa devolver para aquilo que ele fez e pegou indevidamente. A equipe da Alagoas Previdência técnica, que faz justamente as visitas domiciliares, o senhor me dizia antes da entrevista que foram quase 1000 visitas feitas nesse período. Isso. A gente está trabalhando nesse sentido, né? Não adianta só ir à procuração. Eu tenho procuração e vim fazer o recadastramento. Não, tem que ter a procuração para falar e para atestar que ela está doente.
ou que ela está impossibilitada de locomoção, ou está acamada, está no hospital, isso e tal. Mas o que a gente faz? A gente pega, faz uma relação, pega o endereço e vai lá e faz a visita domiciliar. E vai uma equipe de 3 pessoas lá naquele local onde ela está. Se estiver no hospital, ela vai no hospital. Se estiver no asilo, ela vai no asilo. E se eu estiver em casa, a gente vai na casa dela. Mas a gente faz a visita domiciliar. E nós fizemos quase 1000 visitas domiciliar, lógico, em conjunto com a Secretaria de Fazenda e Planejamento. Nós reunimos aí quase 10 carros, com uma equipe de cada carro com 3, 4 pessoas, e fomos e fizemos. E fomos em casa. E a gente aproveita, quem mora fora do estado, a gente aproveita o regime de previdência de lá e pede ajuda, e eles fizeram. Pernambuco fizeram 4, Rio de Janeiro fizeram um bocado, e os estados todos colaborando com a gente, fazendo essas visitas. E quando não dá, nós vamos lá como equipe. E a gente não deixou ninguém sem fazer essa visita. A gente vai fazer essa visita e ainda continua fazendo. Então, acho que isso é importante. Por quê? Porque nesse caso, por exemplo, que eu te falei aqui de fraude, ele tinha procuração, ele tinha curatela recente, ele tinha fotos da pessoa, ele tinha tudo. Mas na hora que a gente descobriu, ela realmente não estava. É um caso assim, né? Que a gente pode dizer que não é a regra, é a exceção. Mas que existe, existe. Mas a gente tem que ter esse cuidado. E cada vez com mais controle, a gente vai acertando isso. E o recadastramento, ele vai dar essa questão, e ainda mais biométrico. Pois bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Até já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertor por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o senhor Roberto Moisés dos Santos, ele que é diretor-presidente da Alagoas Previdência, e aqui nos fala inicialmente sobre esse recadastramento biométrico feito pela primeira vez aqui no estado de Alagoas com os pensionistas. E, claro, agora vamos falar sobre a interiorização desse recadastramento, o recadastramento itinerante. Isso. Como tem os municípios respondido, né, os pensionistas que estão no interior do estado atendido a esse chamamento? A gente tem sido muito bom. Eu tenho, assim, um olhar muito assim, positivo com relação a esse recadastramento itinerante. Nós já fizemos alguns, eu acho que deu 90% das pessoas que residem naquele local, naquela região, foram as pensionistas, quase todas foram e fizeram o recadastramento. O recadastramento é feito por ordem alfabética, né? Isso. Estamos já no final do ano, Isso. as últimas letras do alfabeto inicial dos nomes, né, dos pensionistas. E o que dizer, por exemplo, essa interiorização, ela é colocada nas cidades polo, por exemplo, Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema, não em todos os municípios. Sim, a ideia é que a gente pegue alguns polos da região de Alagoas, onde a gente tem mais concentração de pensionista pelo endereço, e aí a gente vai
vai em cada um desses. A gente tem uma equipe que liga para as pensionistas que moram naquela região, faz o agendamento com elas, e quando chega lá elas são bem atendidas na hora certa, na hora agendada, e fica numa tranquilidade. E aí ela deixa de gastar, de ter que vir aqui e tal. É muito interessante. O próximo vai ser agora em Santana do Ipanema. Estou recebendo aqui, dia 22 a 23 de novembro. Já tem bastante gente já agendada para esses dias, e isso facilita muito. O passo a passo, senhor Moisés, como, por exemplo, a gente sabe, e a Alagoas Previdência tem feito a divulgação de que quem não se cadastrar vai ter o benefício cortado. É isso? Sim, vai ter. Nós vamos suspender o pagamento, e depois que a gente suspender, o grande problema, Gorete, é que depois que a gente suspende, aí leva um tempo, porque tem que se fazer um processo administrativo, tem que vai levar um tempo para restabelecer esse pagamento. Nunca é na hora, então a pessoa fica sem pagamento. Por isso que a gente alerta e pede. É um transtorno. Você todos, né? Pra gente, tá? Pra gente, pra eles, porque fica sem um dinheiro. Poxa, já pensou ficar sem um salário? Aí é um transtorno. Então a gente pede para que não deixe de comparecer, E o agendamento, como se faz? Tem os telefones, tem o site? Isso, então, né, o agendamento é simples, é fácil. Se você entrar no site da Alagoas Previdência, www.alagoasprevidencia.al.gov.br, e você entra ali, você vai ver logo agende aqui. E ali você é só clicar ali, fazer o agendamento, ver a melhor data, melhor horário para você agenda ali, olha a documentação que você tem que levar e faz. E qualquer outra informação, nós temos aqui 3 telefones, né, que é 3315-1980, o 3315-5707 e o 5717 também, que aí qualquer informação, qualquer dúvida que tiver, você pode ligar para lá, que elas estão preparadas para te atender e tirar suas dúvidas. Esses telefones contemplam também, por exemplo, denúncias que alguém queira fazer também sobre cônjuges ou companheiros que recebem irregularmente? Você tocou num ponto que parece brincadeira, mas tem bastante denúncia. Tem bastante denúncia. Como a Alagoas Previdência procede ao receber essa denúncia? Então, a gente pega essa denúncia, olha, analisa, né, porque tem muita denúncia que ela é... Vazia? É vazia, porque uma quer denunciar a outra, entendeu? Aí tem uma companheira com uma filha de uma ex-esposa, aí a denuncia que a filha está casada e que está isso, está aquilo, mas sem provas nenhuma e tal. E a gente também, a gente até forma processo e apura e tal, mas a gente vê que é muita denúncia vazia. Mas também tem aquelas que são verdadeiras e a gente corre atrás e também chama para convocar. A gente está sempre dando ampla defesa, o contraditório, antes de fazer qualquer movimento de benefício, a gente sempre dá ampla defesa e contraditório. Então, mas que tem. E elas ligam muita denúncia nesses telefones. Aliás, eu vou dizer assim, a maioria é para fazer isso, né? Já não tem dúvida de fazer o recadastramento, é mais para denunciar mesmo. Foi dada a informação de que antes de fazer o recadastramento, o beneficiário ele teria que atualizar a certidão de casamento ou nascimento. Isso é necessário, não é? Muito necessário. Né? Qual a diferença que faz nesse sentido? Olha, vou dar um exemplo, que eu acho que o exemplo é que dá, assim, mais por que a necessidade. Né? A gente tem pego ali muitas que casaram depois de ter o benefício. Ou seja, a legislação ela diz o seguinte: casar, perde. Se casar, perde. Não é que é perda, na verdade é o seguinte: a questão da dependência econômica, né, e a própria lei, ela é bem clara que diz: perde a qualidade de beneficiário, se a própria beneficiária se falecer, se casar, né, ou culturar união estável e algumas outras questões que, por exemplo, o inválido, né, se cessar a invalidez e algumas outras coisas. Mas uma é o casamento.
Então, muitas casam depois e aí ela, na verdade, ela vai perder o benefício. Ela perde o benefício pelo casamento, tá? E a gente às vezes é puro. A certidão de casamento, ela acaba atualizando e mostrando realmente se a pessoa está ou não. E outra coisa, a gente precisa, porque tem certidão que eles apresentam que está muito antiga, não dá nem para ver direito. Ilegível, entendeu? Aí tem que solicitar uma segunda via no cartório. Isso, a pessoa é até bom para ela, porque ela vai ter uma certidão mais nova ali, né, para fazer qualquer pedido de documento, alguma coisa que precisa. A Alagoas Previdência ainda tem que se preocupar com essas questões familiares também, não é? Também. É porque é divorciado que... Também. Tem isso tudo, tem isso tudo. A gente já pegou. E outra coisa, com a certidão, a gente também, porque é o que eu falei, às vezes na base cadastral ela está com uma categoria e na verdade ela não é daquela categoria. Então quando ela chega com a certidão é o que a gente vê realmente, olha, aquela certidão, olha, você não era casada. Ah, não, mas eu era filho. Então peraí, então tem alguma coisa errada. Então a gente acaba acertando a base cadastral. Né? E infelizmente, eu vi lá, tem categoria outros, e a gente precisa identificar quem são esses outros, e para poder botar na categoria correta. Bem, senhor Moisés, o regime de previdência do Estado é composto por 3 fontes, né? Uma que vem do fundo financeiro, 3 fundos, fundo financeiro, fundo previdenciário e fundo militar. Como está a administração desses fundos que são autônomos, eles não entram na área um do outro? Como tem sido administrar estes fundos? A gente tem que entender bem o que são esses fundos. Os fundos que a gente chama de natureza previdenciária, por uma questão de equacionamento do déficit, se fez uma opção por ter esses 3 fundos. A gente chama isso de segregação de massa. Então a gente segrega as pessoas, os benefícios, e a gente criou um fundo financeiro, tá? Que aí a gente tem que entender o que é esse fundo financeiro, que são aqueles beneficiários, aqueles segurados que entraram antes de 2006. Então, aqueles que entraram até 31 de dezembro de 2006, eles fazem parte desse fundo financeiro. E quem estava aposentado naquela época, na fruição dessa data, e pensionistas, também fazem parte desse fundo financeiro. Então, esse é um fundo financeiro, e a partir dali a gente fez um corte. Por quê? Porque esse fundo financeiro, o Gorete, no Brasil, a gente tem um modelo de financiamento da Previdência. E nesse modelo de financiamento que o país obriga todos os regimes de Previdência a ter, é o que a gente chama de repartição simples. Aí pergunta, repartição simples, o que é isso? Todos nós contribuímos, né? Isso. A ideia é o seguinte, porque muita gente confunde, por que se tivesse dinheiro lá atrás? Porque esse fundo, ou lá atrás, era obrigatório a você não acumular recursos. Então, como é que a gente pagava? Então, quem estava na ativa contribuía para pagar quem estava aposentado. Então era um pacto de geração. Quem estava ativo hoje paga quem está aposentado. E aí esse vai se aposentando e esse vai pagando e vai passando por uma outra coisa. Esse é o sistema de repartição simples existente no nosso país e é obrigatório. Era o modelo de como é que eu financio minha previdência. E o que aconteceu com isso? E aí é claro para a gente, porque quando a gente fala em democracia não é demográfica, né? Faz a parte demográfica, as pessoas vivendo mais, baixa taxa de natalidade, menos emprego, menos concurso público, isso afetou estruturalmente o nosso país, e principalmente os estados. Porque com a lei de responsabilidade fiscal, você já não contratava, não fazia mais concurso como fazia antigamente, e aí você botou ficou realmente exaurido, vamos dizer assim. Esse sistema exauriu. E o fundo militar?
e o fundo militar, que para a gente é pior ainda, né? Porque ele não tem aquele equilíbrio necessário que a gente chama equilíbrio financeiro e atuarial. Você tem vários, vamos dizer assim, desequilíbrios ali dentro, como promoções e outras Já coisas. Já foi alvo de debates e mais debates até no legislativo, que você não é? traz um desequilíbrio e com a solidariedade acaba a sociedade tendo que pagar a todos nós, a todas essas pessoas que estão nesse fundo. Então são fundos financeiros e o fundo militar hoje ele tem um déficit de quase de 1,1 bilhão. Ele vai chegar no final do ano com 1,1 bilhão. 1,1 bilhão. E aí pergunta, qual é o déficit? O déficit é o seguinte, é o que eu arrecado que não cobre e o que eu tenho que pagar. E aí eu não tenho esse dinheiro, eu peço ao Tesouro para que ele cubra esse meu déficit. Isso anualmente é uma prática recorrente. Exatamente. Em 2016, eu esse já é o disse fundo aqui, financeiro. foi 997 milhões que foram solicitados. E você tem uma projeção aí que é ascendente. Sempre. Isso. E até terminar esses fundos, e aí a gente entra no fundo que a gente vai chamar o fundo previdenciário, que é o fundo que a gente capitaliza. Como ele é novo, a gente vai juntando, vai acumulando para poder pagar os benefícios com esse dinheiro. O que não foi feito é um regime de financiamento diferente do outro. O outro eu tenho que ir sustentando com o Tesouro, pedindo ao Tesouro, até acabar. Só que esse período entre um e outro é muito grande. Essa transição. Né? Essa transição esse período é muito grande. Então você vai levar 100 anos... Infelizmente, o estado de Alagoas está numa situação bem melhor que grande parte dos estados do Brasil. E sobre esse assunto, senhor Moisés, a gente conversa no próximo bloco. Tá ótimo. Já já estaremos de volta. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o senhor Roberto Moisés dos Santos, diretor-presidente da Alagoas Previdência. E claro, nosso assunto não poderia fugir ao recadastramento que está na sua fase final. Recadastramento biométrico, primeiro nessa modalidade a ser realizado aqui em Alagoas. É uma primeira fase com os pensionistas e logo em seguida, não é, senhor Moisés, o cadastramento também vai atingir aos aposentados, não é isso? Por que a opção de anteceder com os pensionistas? É porque fica mais fácil, a pensionista é um número menor, a gente faz como se fosse piloto, experiência, vê o que acontece e depois a gente pega os aposentados, que é um grupo bem maior e tem um pessoal que a gente já viu na nossa folha, no nosso cadastro, muita gente mora fora do estado e aí fica mais difícil, a gente precisa de um tempo maior para poder atacar os aposentados, fazer esse recadastramento biométrico deles. Em meio a todas essas atividades, a autarquia foi destaque em qualidade das informações no Guia de Serviços. Que guia de serviços é esse? A gente trabalha muito, como eu te falei, na questão de governança, controle, transparência,
Tá? E a CEPLAG, o governo, né, em si, criou um guia de serviços. E como a gente trabalha muito isso, o que é esse guia de serviços? É exatamente melhorar a qualidade dos serviços a serem prestados para os nossos segurados. Então esse guia, a gente tem 32 serviços ali dentro, e que você pode entrar no guia, também pode entrar no nosso site, e ali tem todas as informações necessárias para que o nosso segurado seja atendido com mais transparente, com a documentação, tudo tem ali o que ele precisa. Então esse guia, o interessante que a Alagoas Previdência teve, foi considerado, além de tanto, ele não tem só o que eu brinco e falo com o meu pessoal, né? Eu não gosto de merengue ou fake. Eu gosto de apresentar realmente uma qualidade de serviço. Então, ali tem qualidade de serviço. Isso também que contribuiu para que a Alagoas Previdência se transformasse numa referência nacional? Isso, exatamente. Porque a gente tem um trabalho que a gente chama de progestão muito forte. Desde controles internos, que a gente baixa, eu criei uma comissão de controle interno. Isso fez parte do projeto de reestruturação da Alagoas Previdência. Eu fiz uma reestruturação, criei uma área de governança, uma área de controle interno com uma comissão de vários setores, onde dá conformidade a tudo. Então, tudo que se passa ali, antes de eu assinar, mesmo eu não consigo fazer, então estou blindado. Então eu digo o seguinte, que é tudo um colegiado e ninguém tem alçada pessoal. Um diretor não tem alçada pessoal, o presidente não tem alçada pessoal, então tem que ter tudo conformidade, tudo tem que passar para ele. Para eu conceder um benefício, ele passa pela conformidade. Para eu pagar um fornecedor, eu tenho uma conformidade. Então tem que estar manuais, manualização, mapeamento, tudo isso está dentro da Alagoas Previdência hoje. A gente pode dizer que esse caso emblemático do homem que fraudava a Previdência, que foi descoberto este ano, sem essa reestruturação, seria impossível detectá-lo? Seria muito difícil. Se eu não tivesse esse controle, que essa coisa, ele ia passar normal. O sistema fragilizado. Por quê? Porque a gente exigiu mais coisa, exigiu a visita domiciliar, a gente investiu, né? A gente investiu em carro, em gasolina, em rotas, em pessoal para poder fazer isso. Senão a gente não faria isso. Em termos de reestruturação e da referência que hoje tem a Alagoas Previdência, o que dizer em relação a outros estados da federação? Bem, o que eu tenho a dizer, primeiro que eu fico muito feliz em estar aqui, né? Porque realmente eu faço parte de um Conselho Nacional de Previdência e vejo como eles estão em dificuldade. Tá? Dificuldade não só de gestão, mas também estruturalmente. Rio de Janeiro nem se fala, né? Não, porque eu acho até assim, né? O Rio de Janeiro hoje ele virou uma referência negativa. Negativa. Então, não só nessa área, né? Mas na gestão pública como um todo. Mas então, eu sempre digo, a gente também tem que ter o cuidado de não chegar e não chegar a ser um Rio de Janeiro, porque nós aqui. Então a gente tem que trabalhar muito para que a gente o que está acontecendo lá tem que servir de exemplo para a gente aqui. Mas o trabalho que foi feito aqui no governo, sobretudo pela equipe econômica, o ajuste fiscal, tudo isso colaborou para termos uma situação mais tranquila em relação aos outros estados. Perfeito, não? Perfeito. Acho que esse trabalho não só de melhoria de gestão, de melhores práticas de gestão, principalmente no ajuste fiscal. Resultados, metas? Dá resultado, está dando resultado e a gente está vendo isso, né? A gente sabe, é o que eu falo, né? A gente tem que ter até o cuidado, às vezes eu falo isso, até porque eu sou servidor, é lógico que o servidor ele quer o reajuste, eu quero o reajuste, mas a gente sabe, né, o que é o reajuste, né? Ele tem um impacto. Então a gente tem que ter um cuidado, tem que saber dar. E o governador, ele soube fazer isso. O Jorge, o secretário, também sabe. Você tem uma ideia, tudo que ele pede para que eu faça o impacto.
não só o impacto financeiro, mas também o impacto atuarial daqui a 30, 50, a 40. projeção. A projeção do que é isso. Os próximos 20, 15, 10 anos, Isso por é um exemplo. trabalho de quem realmente tem consciência do que pode vir lá na frente. Isso é importante. Vislumbrar a realidade futura. Exatamente. Isso. Por quê? Porque a gente tem o nosso fluxo de caixa, a gente sabe o que pode acontecer. Então, qualquer coisa que impacta aqui, a paridade, ela come lá na frente. Sobre os mutirões que a Alagoas Previdência tem feito para recuperar, digamos assim, a sua densidade financeira. Sim, aí um outro trabalho também que a gente faz lá também, que é de recuperar, por exemplo, a pessoa que faleceu, mas demorou a chegar a informar o a Alagoas Previdência quanto ele tinha quando ele faleceu. E aí a gente faz todo esse trabalho de combate, de chamar a pessoa, convocar e tal. Há casos emblemáticos nessa área? Tem muito casos. tempo de gente que já morreu faz... Tem casos de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, eles não comunicam. E aí, às vezes, a gente, por um cruzamento, geralmente, quando a gente cruza um CISOB, que a gente chama, que é um cruzamento de sistema de óbito do governo federal, e aí a gente faz esse cruzamento e a gente pega, aí às vezes já levou 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e aí a gente sai correndo atrás para ver quem realmente estava sacando esse dinheiro. E geralmente o familiar continua. O representante legal desse benefício. Ele continua recebendo esse dinheiro. E aí depois a gente vai atrás dele. A gente tem recuperado muita coisa. Digamos, não há um enquadramento judicial dessas pessoas? Sim, Ministério Público, muita gente vai. O que acontece é exatamente isso. Como a gente manda para uma delegacia de defraudações, manda para o Ministério Público e tal, então eles vão lá correndo para poder acertar. Aí, não, olha só, eu já estou respondendo lá. Muita gente diz assim, não fui eu não, mas, sabe, para não ter problema, eu venho aqui, eu quero pagar. Aí vai e paga e acerta a dívida. Então, isso é um trabalho que a gente está fazendo também lá. A gente faz muito isso lá. Esse ano a gente vai recuperar aí um milhão de reais. Só com pensionistas? Só com pensionistas. Até então. Só com Essa pensionistas. é a projeção, isso. a estimativa. R$1 milhão para esse ano, recuperando para os cofres para ajudar no fundo, né? Pois é. E em relação ao recadastramento com os aposentados, já tem data prevista? Não, a gente ainda não tem data, a gente vai terminar esse ano e ver qual seria a melhor data para a gente começar os aposentados e tal. Porque tem vários tipos de aposentados. Você tem o aposentado por invalidez, tem aposentado voluntário, tem aposentado pela compulsória com mais de 70, 75 anos. A gente vai fazer todo um projeto, planejar para ver e mapear também para ver como é que a gente pode diminuir esse desgaste de ter que vir ao centro de Maceió e tal, para ver nas regiões melhores, no sertão, porque aí eu vou atingir um público que eu vou dizer assim, hoje está 3 vezes maior do que as pensionistas. Entendeu? Nós temos cerca de 25 mil aposentados e hoje cerca de pensionistas? 8 mil pensionistas. Apenas? É uma diferença... É uma diferença grande. Então, o nosso trabalho para aposentado é um pouquinho maior do que outro. E também fazer visitas domiciliares também para esse pessoal. Também estão previstas dá uma demanda. A mesma equipe que trabalhou com os pensionistas trabalharão com os aposentados. Vamos fazer a mesma coisa, que a ideia é a gente terminar esse governo com toda a questão do cadastro biométrico e, não vou dizer 100% consistente a base cadastral, mas tem uma base muito melhor do que a gente recebeu. Então, eu acho que é uma meta boa para a gente ter um bom cadastro para todos nós. Até para fazer investimentos, não é? Sim, porque com certeza. A Alagoas Previdência não é apenas receber e pagar. Exatamente. A gente tem um fundo previdenciário, que aí eu também gostaria até de se eu pudesse falar um pouco, a gente tem uma meta atuarial, que a meta atuarial é o seguinte, a gente pega esse dinheiro para capitalizar, tá? E a gente tem uma meta que a gente chama meta atuarial. O que é essa meta atuarial? Eu tenho que conseguir investir esse dinheiro, IPCA mais 6%.
Então, nesse ano, eu tenho que correr atrás, a minha carteira de investimento tem que aplicar isso. E para boa notícia, até para o estado de Alagoas, a gente tem aí um resultado muito superior ao IPCA mais 6%. A gente está dobrando essa meta atuarial. Até agora, a gente já bateu a meta já desde agosto e agora a gente vai conseguir muito mais do que isso. Isso quer dizer que a gente tem aí alguns milhões a mais esse ano e a gente pretende também continuar com todo esse trabalho de blindagem, de governança e de comitê de investimento, comitê de investimento, de tudo isso a gente está, vamos dizer assim, está alavancando a Alagoas Previdência. Por isso que ela hoje é referência nacional. Pois bem, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu aqui agradeço ao senhor Roberto Moisés por essa participação aqui no Frente a Frente e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e fico aí à disposição de todos vocês. Obrigada. Tá. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.